No vale de Elá, sob o calor escaldante do sol, e o olhar atento de dois exércitos, desenrola-se uma das histórias mais impressionantes já registradas. De um lado, os filisteus, guerreiros temidos, armados até os dentes, liderados por um campeão cuja altura e força pareciam desafiar os próprios limites humanos. Do outro, o povo de Israel, hesitante, tomado pelo medo diante do desafio lançado diariamente por Golias, o gigante de Gate, por 40 dias. Sua voz ecoou entre as colinas, zombando, provocando, exigindo que alguém ousasse enfrentá-lo em combate singular. Mas ninguém se atrevia a sair das fileiras de Israel, pois diante da estatura e da armadura reluzente de Golias, todos se sentiam pequenos, impotentes, derrotados antes mesmo de lutar. É nesse cenário de tensão e desespero que surge Davi, o mais novo dos filhos de Jessé, um jovem pastor, habituado à solidão dos campos e ao cuidado das ovelhas. Ele não era soldado, não trazia consigo armadura nem espada, mas carregava uma fé inabalável e uma coragem que não vinha da força física, mas da confiança em Deus. Davi chega ao acampamento israelita apenas para levar alimentos a seus irmãos e notícias ao pai. No entanto, ao ouvir as afrontas do gigante, algo dentro dele se revolta. Como poderia alguém desafiar o exército do Deus vivo e ficar impune? Enquanto os soldados recuavam, Davi avança. Ele se apresenta ao rei Saul, que tenta dissuadi-lo, apontando sua juventude e inexperiência diante da brutalidade de Golias. Mas Davi não hesita. Ele relembra as vezes em que, sozinho no campo, enfrentou leões e ursos para proteger o rebanho de seu pai. Se Deus o livrou dessas feras, certamente o livraria também das mãos de um filisteu. Saul, sem opções e tomado pelo desespero, consente. Veste Davi com sua própria armadura, mas ela lhe é pesada, desconfortável, estranha. Davi a remove, optando por aquilo que conhece: seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas do riacho. A cena que se segue é de pura tensão. Davi caminha em direção ao gigante, enquanto Golias, ao vê-lo, ri, escarnece. Sente-se insultado por ser desafiado por um rapaz franzino, sem armadura, armado apenas com uma funda. Ele amaldiçoa Davi em nome de seus deuses, prometendo despedaçá-lo e dar sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas Davi não se intimida. Com voz firme, proclama que não vem com espada, lança ou dardo, mas em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem Golias afrontou. Ele declara que naquele dia todos saberiam que não é pela espada ou pela lança que o Senhor salva, pois a batalha pertence a Deus. Então, o impensável acontece. Enquanto Golias avança, Davi corre ao seu encontro. Com destreza, coloca uma pedra na funda, gira-a sobre a cabeça e a lança com precisão. A pedra voa, certeira, atingindo o gigante na testa. Golias desaba, caindo com estrondo sobre a terra. O silêncio toma conta do vale. Davi corre, toma a espada do próprio Golias e, com ela, termina o combate. O improvável aconteceu. Um jovem pastor derrotou o mais temido dos guerreiros. O triunfo de Davi sobre Golias ecoa através dos séculos como símbolo do impossível tornado possível pela fé. Não foi a força do braço,
nem a habilidade militar que venceu o gigante, mas a confiança absoluta de Davi em Deus. Ele enxergou além do que os olhos humanos podiam ver, onde todos viam um obstáculo intransponível. Davi viu uma oportunidade de demonstrar o poder do Deus em quem acreditava. A história de Davi e Golias é, acima de tudo, um convite à coragem. Ela nos lembra que não importa o tamanho do desafio, a força do adversário ou a improbabilidade da vitória. Quando confiamos em algo maior do que nós mesmos, quando nos recusamos a ser paralisados pelo medo e ousamos agir com fé, podemos superar até mesmo os gigantes que se erguem em nosso caminho. Nesse episódio, aprendemos também sobre humildade e autenticidade. Davi não tentou ser alguém que não era. Recusou a armadura de Saul, preferindo confiar nas ferramentas simples que já dominava. Ele não se intimidou pelo desprezo dos outros, nem permitiu que suas limitações o definissem. Sua vitória foi, em parte, resultado de sua disposição em ser fiel a si mesmo e confiar no propósito maior que guiava seus passos. O impacto desse acontecimento foi imediato e duradouro. Os filisteus, tomados pelo pânico ao verem seu campeão derrotado, fugiram. E Israel avançou, celebrando uma vitória que parecia impossível. Davi, até então um simples pastor, tornou-se um herói nacional, reconhecido por sua coragem e fé. Sua trajetória, marcada por esse momento decisivo, o conduziria mais tarde ao trono de Israel, tornando-se um dos reis mais amados e respeitados de toda a história bíblica. Mas talvez o maior legado dessa narrativa seja a inspiração que oferece a cada geração. Em nossas próprias vidas, enfrentamos gigantes de diversas naturezas, medos, desafios, dúvidas, injustiças. Muitas vezes, sentimos que somos pequenos demais, fracos demais, incapazes de vencer. É nessas horas que a história de Davi ressoa mais forte, lembrando-nos de que a verdadeira força não está em armaduras ou armas, mas na fé, na coragem e na disposição de agir, mesmo quando tudo parece perdido. A cada vez que escutamos sobre Davi e Golias, somos convidados a olhar para nossos próprios gigantes com outros olhos. Somos desafiados a não medir nossas chances apenas pelas circunstâncias externas, mas a crer que com fé e determinação podemos transformar a derrota em vitória. O triunfo do fraco sobre o forte, do improvável sobre o certo, é possível quando colocamos nossa confiança em algo maior do que nós mesmos. Assim, a história de Davi e Golias permanece viva, não apenas como um relato antigo, mas como uma fonte inesgotável de esperança e inspiração. Ela nos ensina que a coragem verdadeira nasce da fé, que a autenticidade é mais poderosa do que qualquer aparência e que, diante dos maiores desafios, podemos encontrar em Deus a força para vencer. Porque, no final das contas, não é o tamanho do gigante que importa, mas o tamanho da nossa fé. Que essa história inspire sua fé hoje. Se gostou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para mais palavras de vida. Tem algum personagem bíblico que você quer ver aqui? Comenta abaixo. Até a próxima jornada.